Meu nome é Kilderson Senna e estou aqui mais uma vez para produzir esse material do iPHP Framework. Bom, para quem já está acompanhando desde o início essa série de vídeos, a gente está seguindo uma linha de raciocínio adotada até pela própria documentação do iFramework. Se vocês puderem ver aqui do lado, nós temos a estrutura da aplicação do iFramework, certo? E aqui agora eu vou marcar todas as aulas que foram dadas até hoje. Então todos esses camaradas que eu marquei aqui, já foi dado conteúdo até o dia de hoje, beleza? Então, dando seguimento às aulas, os assuntos, hoje nós vamos falar sobre widgets, que é, digamos assim, entre aspas, um braço da parte de views, certo? O que são widgets, para que servem, como utilizar os widgets já prontos, que muita gente já produziu, já desenvolveu, e o principal, como criar seus próprios widgets, isso mesmo. Então, vamos tirar essas dúvidas e vamos ver o que de achos é esse widget, beleza? Vamos lá! Bom, galera, de cara já estou aqui na documentação da classe base do widget. Vocês podem ver aqui o link dessa página vai estar na descrição do vídeo, tá? Então, pessoal, widgets são blocos de construção reutilizável usados nas visões para criar e configurar elementos. Eu chamo particularmente de brinquedinhos de interface de usuário, certo? Então, assim, todos os widgets, eles devem ser filho desse camarada aqui, ó, dessa classe widget de eBase, certo? Do namespace eBase. Aqui vocês podem dar uma olhada, tem as propriedades, tem os métodos dessa classe. Vocês podem ver com calma depois, beleza? Já existe uma grande quantidade de widgets chaves no i2, certo? Vocês podem instalar pelo Compose alguns, e o Bootstrap, se eu não me engano, já vem nesse template basic, certo? Vocês podem ver aqui como fazer, ó. Vou também deixar esses links na documentação. Esse aqui é do jQuery UI. Quem conhece o jQuery UI vai entender de cara que tem date picker, tem o dropable, tem menu, tem uma série de coisas já prontas como widgets para as suas aplicações no UI. E também tem do Bootstrap, ok? Tem do Bootstrap, também tem todas as suas classes, seus componentes, tudo encapsulado dentro desses widgets, beleza? Bom, vamos ao primeiro exemplo aqui, tá? Vou abrir aqui nosso projeto. E aí eu já estou aqui no nosso site index, tá? Pessoal, para a gente fazer a utilização de widget é muito simples. Basta a gente chamar o nome do widget, certo? Chamar o método estático widget, que é esse aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Esse método widget aqui, ó, certo? É muito simples, beleza? Então vamos fazer um exemplo aqui utilizando o date picker do jQuery UI, beleza? Eu já importei aqui, eu vi que no template basic não tinha o datetime, aliás, não tinha o jQuery UI, então eu fiz a instalação pelo Composer, você faz aí, tá bom? Caso vocês não tenham. E já vou fazer aqui a demonstração, ó. Veja como é simples, ó. Vou fazer aqui a abertura da tag PHP. Vou chamar aqui a classe datetime, o widget datePicker, perdão. Certo? E vou chamar o método widget, certo? Vou aqui importar essa classe. Somente desta forma já dá para a gente renderizar o campo com o datePicker, certo? Mas vou incrementar aqui com algumas opções, ó. Vocês viram que eu abri um array. Aqui é um array de configuração. Mais à frente vamos falar desse cara, tá bom? Então eu vou colocar aqui, deixa eu apertar aqui, vou colocar aqui, por exemplo, o atributo name. Vou chamar de exemplo data de venda, um exemplo. E vou colocar aqui a linguagem dos labels, das datas, dos meses, vai ser em português. Beleza? Vamos ver aqui como vai ficar a nossa tela. Atualizei a página, apareceu um campinho aqui, ó. E quando eu clico, ele já abre o Date Picker, certo? Bem simples, bem rápido. Vocês podem ver que foi bem rápido. Certo? Ainda tem alguns outros parâmetros que você pode colocar aqui. Como, por exemplo, posso colocar aqui, por exemplo, o date format, que é exatamente, como o próprio nome já diz, é o formato de horário que vai ficar no seu campo, certo? Vou aqui atualizar. Ó, quando eu clicar aqui em 10 de fevereiro, ele vai colocar um formato que eu coloquei no widget. Então, bem legal, né? Realmente é uma coisa bem útil
E tem várias coisas prontas aí, tanto do jQuery como também do Bootstrap, certo, galera? Já tem coisa pronta que você não precisa estar quebrando cabeça, perdendo tempo. Se você realmente já sabe como funciona, não precisa você estar reescrevendo código. Bom, essa é uma das formas de chamar um widget. Porém, alguns widgets podem ter um bloco de conteúdo que deve ser colocado entre as chamadas do método begin e end da classe widget, certo? Vocês já viram isso no nosso contact form, que tem aqui dentro do nosso site. Deixa eu abrir ele aqui. Opa, views, site, contact, certo? E nesse caso, o widget irá gerar as tags de abertura e de fechamento da tag form. Ou seja, tá aqui ele, ó. Pronto. Isso aqui é o nosso widget que nesse caso ele vai fazer a abertura da tag form. Tudo que tiver aqui dentro, ele vai guardar no buffer. E aqui ele é como se fosse a tag de fechamento da tag form. E um detalhe importante, nesse caso aqui também, você tem uma instância do próprio widget para poder utilizar no escopo dele, ó, entendeu? Aqui no caso ele utiliza um atributo form e aqui dentro ele faz a utilização desse camarada para poder fazer a renderização dos campos. Então essa também é uma forma de utilizar os widgets, beleza? Então, já entendido o que é, como funciona, como eu chamo, e as várias formas de utilizar o widget, vamos criar o nosso aqui, para que a gente possa ver até onde nós podemos ir. Como eu falei anteriormente, para a gente criar o nosso widget, basta criar uma classe que estenda do widget, aquela classe widget que é uma base para os widgets. E subscrever dois métodos, o init e o run. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Ó, basta subscrever esse método. Cadê você? Init, tá? Que é exatamente a inicialização do objeto. E o método run, que executa o widget, como tem aqui na própria documentação. Vamos voltar para cá. Eu vou aqui dentro de classes, aqui dentro de classes, eu vou criar aqui uma pasta widgets, tá? Pode fazer a forma que vocês acharem melhor. E vou criar aqui dentro um widget chamado Hello Widget. Beleza? Bom, já de cara, vou estender aqui a nossa classe base de widget, certo? Que é o iBase Widget. Vou importar aqui a classe. Vou ajudar aqui, uma ajuda da IDE. O que eu preciso fazer, gente, é sobrescrever os dois métodos que eu acabei de falar. O método init e o método run. Bom, normalmente o método init ele deve conter código que populem ou que alimente as propriedades do teu widget, os atributos da tua classe. Enquanto o método run ele é responsável pelo resultado da renderização. O resultado da renderização pode ser feito diretamente dando um echo, né? Aquela função echo, e pode também com o return do string. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui dois atributos chamado message e outro chamado subMessage, um exemplo, tá bom? Bom, aqui eu vou dar um parent init, apenas para que ele possa executar o init do seu pai. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Se o atributo message for igual a nulo, o valor desse próprio atributo vai ser hello world. Certo? A mesma coisa eu vou fazer com o subMessage. Beleza? O seu valor vai ser, eu vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui as aspas duplas, vou colocar I am alive, I am here, pronto. Certo? Tranquilo até aqui, uma lógica bem simples, tá? E aqui no método run vai ser algo bem simples também, ó. Vou criar aqui uma variável output e o valor dele vai ser, deixa eu colocar aqui um H2.
Fechar o H2. Vou colocar assim, ó. Vou botar aqui um encode do HTML. Vocês já viram na aula passada. Deixa eu só ligar aqui. Com 2 pontos encode. Certo? Ah, perdão, aqui as coisas duplas. Por isso que ele não estava reconhecendo. Bom, deixa eu importar aqui já essa classe. E helper.html, pronto. E vou duplicar aqui, vou colocar um parágrafo. Opa, vou colocar aqui um parágrafo. Certo? Aqui vai imprimir, nesse H2, o message, tá? E aqui nesse P vai imprimir o submessage. Bem simples, tá? Uma rotina bem simples, apenas para que vocês entendam o funcionamento dos widgets, tá? E aqui vou dar um return no output. Beleza? Bem simples. Aqui é concatenação, tá? Só para não dar problema depois. Aqui é para concatenar. Beleza, pessoal? Entendido isso aqui. Vamos passar adiante. Eu vou aqui no meu index, aqui mesmo no meu index, tá? Vou remover isso aqui que eu acabei de colocar. E a chamada é muito simples. Olha só como é simples a chamada. Eu vou fazer aqui hello widget. Já vai chamar. E chamo o método widget. Se eu não colocar nada, vai funcionar da mesma forma. Porque aqui eu estou tratando se os meus atributos estão sendo populados ou não. Certo? Vamos testar aqui. Opa, faltou importar aqui. App classes widgets. Já coloquei o namespace aqui que eu tinha esquecido. E aqui eu vou fazer a importação. Aqui está errado. Vou fazer aqui a importação da classe. Até para IDE. App classes widget. Pronto. Se eu for testar aqui agora. Ele imprimiu os valores padrão. Os valores padrões que está lá no meu init. Ó, tá? Aqui, Wilson, mas aí vai ficar totalmente engessado com o que está na minha classe. Eu quero mudar isso aqui de forma dinâmica. Como eu faço isso? É muito simples. Lembra que lá no nosso date picker a gente colocou uma rede de configuração? Então basta a gente colocar aqui os mesmos nomes dos atributos. Ó, message é igual, vou colocar aqui olá, mundo em português, certo? E o submessage eu vou colocar aqui uma mensagem olá mundo, tudo bem comigo? Quando eu for aqui na minha página, ele vai colocar exatamente o texto que está na configuração do widget. Ou seja, esse array ele representa exatamente, lógico, par de chave valores, certo? Tanto que os atributos, as chaves, vai representar os atributos da classe do widget, beleza? Então, bem tranquilo, bem simples o exemplo. E agora a gente vai criar aquela segunda forma de utilização do widget, que é utilizando o buffer, beleza? Vamos criar aqui mais uma classe. Vou criar uma classe chamada Hello World. Vou botar begin widget. O nome eu estou colocando aqui, o nome está vindo na minha cabeça. Você pode colocar qualquer nome, tá? Vou adicionar aqui. Vou remover isso aqui. Já colocou o namespace dessa vez. Já vou estender aqui da classe widget. Certo? E já vou aqui chamar os dois métodos que eu preciso para configurar o meu widget. Init. Certo? E vou chamar aqui o end. O run. Beleza? Bom, o que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Eu vou criar aqui um atributo chamado encode, que vai ser, por padrão, true. Certo? Aqui no meu init eu vou fazer o parent init, para ele executar o init do seu pai. Tá bom? E aqui já vou dar o ob start, certo? Que vai ser o buffer de saída lá do PHP, certo? Então aqui no meu run vai ser bem simples. Deixa eu tabular aqui. Eu vou colocar aqui o content vai ser igual o ob get clean, certo? Que eu vou pegar o buffer feito pelo widget, certo? E eu posso fazer aqui um if, ó. This encode, certo? Se o encode for true, ele vai retornar, certo? Aquele encode do content, certo?
Caso contrário, ele vai retornar somente o content nu e cru. Ou seja, se eu colocar o encode true, se ele for true, ele vai retornar o encode, né? Aliás, ele vai retornar o resultado do encode. Então ele não vai interpretar HTML, não vai interpretar JavaScript e nada. Ele vai texto nu e cru. Caso ele seja falso, ele vai retornar o conteúdo. Ele vai interpretar qualquer tipo de expressão HTML, JavaScript, CSS, etc. Beleza? Aqui bem tranquilo meu widget. Vamos agora à chamada dele, né? Vamos abrir aqui de novo o index, tá? Eu vou remover esse aqui que a gente acabou de fazer. Aliás, vou deixar aqui em cima, vou fazer aqui embaixo. E vamos fazer, perdão, aqui é PHP, não é só tá? E vamos fazer lá o hello begin end widget, hello world. Vou aqui importar essa classe. Pronto. Vou fazer o begin, tá? Como a gente fez lá no formulário, vocês já viram em aulas passadas. E aqui já vou dar o end. Beleza? O que eu colocar aqui dentro, certo? Ele vai armazenar naquele buffer. Vou colocar aqui um H2. Vou colocar aqui vídeo aulas do i2 framework. E aqui embaixo eu vou colocar um H3 que vai ter vídeo aulas, sei lá, produzidas pelo Kilderson Senna. Estou fazendo um texto aqui na hora, tá, pessoal? Pronto. Então, o que está aqui dentro, entre o begin e o end, vou até separar aqui. O que está dentro desse escopo, certo? Vai ser armazenado dentro dessa variável content. Então, tudo que você tiver dentro desse content, você pode tratar e fazer ele retornar o que você quiser. Beleza? Vamos testar aqui sem mexer no parâmetro encode para você ver como que vai se comportar. Vou voltar aqui, vou atualizar e vejam só, ele fez o encode porque por padrão o meu atributo encode é true, certo? Mas se eu por acaso quiser que seja false, basta colocar aqui, ó, encode igual a false. Se eu for aqui, ele vai interpretar o que eu coloquei como HTML, porque ele está caindo aqui dentro do else. Beleza? Pessoal, entendido até aqui? Vamos passar adiante então. Beleza? Algumas vezes, pessoal, um widget precisa renderizar um conteúdo grande. Sei lá, um texto gigante, um HTML gigante, que tenha... Gigante que eu digo, consideravelmente grande, digamos assim. Ao invés de você inserir todo esse HTML aqui dentro do run, e ele ficar com 300, 200 linhas de string ou de verificações, uma boa prática é colocar em uma view, em uma visão, e chamar o render. Tem um render aqui para o nosso widget. Vamos refatorar aqui esse nosso widget. Vamos fazer o seguinte. Dentro do método run, vou remover isso aqui, e vou colocar this render, e vou colocar aqui, por exemplo, hello. Certo? E vou passar por parâmetro, bem como eu faço lá nas minhas views. Vou colocar aqui o parâmetro message. Vai ser igual a this message. E vou colocar aqui o submessage também. Opa. Certo? Por padrão, pessoal, tá? As visões do widget devem ser salvas em arquivos no diretório views dentro do diretório que está a classe do widget. Ou seja, se a minha classe do widget está aqui dentro de widgets, né, de classes, o widget está aqui dentro, então eu tenho que criar um diretório aqui dentro chamado views. E aqui eu vou criar um diretório chamado, aliás, uma view chamada hello nesse caso. Beleza? Eu vou pegar uma colinha aqui, no Sublime, vou colar aqui. Vejam só, lógico que aqui é um conteúdo muito pequeno, tá? É um conteúdo pequeno, mas aqui é para a gente dar um exemplo, é a nível didático. Então eu coloquei aqui um H2 com o message que foi passado por parâmetro, estou criando um outro H2 aqui embaixo com o submessage passado por parâmetro, certo? Vamos testar aqui esse código. Ele já está aqui declarado, então vamos testar aqui nosso código e ver como ele vai se comportar. Opa, vou ver se esqueci de alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Faltou o return, ó, importante, ó. Faltou o return aqui do run, certo? Vamos lá. Agora sim,
ele renderizou direitinho, tá vendo? Façam de conta que isso aqui seja um trecho grande de um HTML, enfim, você pegue de repente um arquivo externo e coloque o conteúdo dele com alguns incrementos, enfim. O céu é o limite. Eu estou apenas explicando as várias formas de fazer e no decorrer do seu uso você vai vendo qual a melhor forma a adotar. Bom, galera, para finalizar esse vídeo, eu quero dar apenas duas dicas, duas boas práticas relacionadas aos widgets. Ponto 1 é que os widgets eles devem seguir sim o padrão do MVC, ou seja, vocês viram que na nossa classe Hello Widget nós colocamos a lógica, aquela pequena lógica dentro do widget e a gente simplesmente colocou no método run, colocou a lógica de saída, tá? Mas vocês podem ver que lá na nossa view nós colocamos uma chamada para a renderização do conteúdo do widget, certo? Então temos que seguir sempre esse padrão, devemos sim seguir o padrão MVC também utilizando widgets, ok? Segundo ponto é que os seus widgets devem ser autossuficientes, ou seja, você fez um widget, criou um widget e colocou em alguma página, se você copiar esse mesmo conteúdo que você fez e colocar em outra página, ele é para funcionar normalmente. Então, eles devem ser autossuficientes, beleza? Então, quero agradecer muito pela sua audiência. Eu quero mostrar para vocês minhas redes sociais, meus contatos estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E espero assim vocês nos próximos vídeos contribuindo também com essa série de vídeos que estou produzindo, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.